6h31, Felipe Melo está aqui para falar sobre futebol, principalmente, né, Felipe? Porque ontem tivemos alguns jogos da Série A do Brasileirão, ruim para Corinthians e para Grêmio de novo, hein? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia, Pedro Campos, bom dia para todo mundo. O Corinthians perdeu o tabu ali, né? Tinha um tabu contra o Vasco da Gama de 14 anos sem perder do Vasco e ontem foi derrotado lá em São Januário, 2-0 para o Cruz Maltino. O Vasco vence mais um jogo ali, mais uma derrota do Corinthians. Está ainda afundado na zona de rebaixamento no dia em que o Timão anunciou a contratação do Ramon Dias. Então, oficialmente, o Ramon Dias é o técnico do Corinthians, foi anunciado e a partir desta quinta-feira já vai trabalhar ali para tentar melhorar as coisas, porque nada está dando certo no Corinthians até agora. Mais uma derrota. O Vasco da Gama, que era um adversário direto, a gente chama esse confronto um confronto de 6 pontos, né? Porque são 2 adversários diretos. O Vasco já tem 20 pontos. O Vasco foi para a 10ª colocação, o Corinthians na 17ª com 12 pontos. E o Corinthians segue ainda na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é outro que não venceu ontem, perdeu mais uma vez, 2-0 para o Cruzeiro. O Grêmio jogando no Rio Grande do Sul, lá no Estádio Centenário, e o Cruzeiro, que faz uma grande campanha, foi lá e venceu, 2-0. Até tiraram pipoca lá nos torcedores do Grêmio nos jogadores do Renato Gaúcho no final da partida lá, porque insatisfeitos com a campanha do Grêmio, que também está afundado na zona de rebaixamento. E o Bahia, que esse sim está jogando demais, o Bahia de Rogério Ceni conseguiu uma importante vitória ontem contra o Atlético Paranaense fora de casa. 3-1 para o Bahia contra o Atlético Paranaense. E o Bahia segue no G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem às 7h30 Palmeiras e Atlético Goianiense, Criciúma e Fluminense jogam às 8 horas da noite, Flamengo e Fortaleza também às 8 da noite, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais às 9h30 e o Botafogo joga lá em Salvador contra o Vitória também às 9h30, jogos desta 16ª rodada do Campeonato Nacional. Ô Felipe Melo, em relação ao Corinthians, já começou aquela conta que é preciso de quanto que o time precisa fazer para não ficar nessa zona de rebaixamento e ser rebaixado para a Série B no ano que vem? Quantos pontos que o Corinthians precisa aí para se livrar da parte de baixo da tabela? Olha, são 45 pontos, né, que é o número mágico para não ser rebaixado. Esse número pode diminuir nessa temporada, porque a gente tem muitas equipes ali com poucos pontos, né? Então pode ser que a nota de corte seja 40, 41 pontos. 45 pontos? 45 é um número mágico ali, que nos últimos anos, geralmente, quem fez 45... Fazer uma conta, então, aqui. Vai falando aí. Não, a conta é 12 vitórias. 12 vitórias? 12 vitórias. Faltam 22 jogos? Faltam 23 jogos, 22 jogos? 22. 12. Então tem que ganhar mais da metade. A conta seria essa, né? Porque o Corinthians tem 12 pontos. Se ele ganhar... Precisa ganhar 11 de 22 jogos. 11 de 22 jogos, é isso. É difícil, hein? Então é isso. Metade dos jogos hoje o Corinthians precisa ganhar para não ser rebaixado. Se for os 45, a nota de corte. Pode ser que seja um pouquinho menos ali e tal, mas pelo menos 10 vitórias tem que ter, hein, Pedro Campos? Pelo menos o Corinthians difícil. Tem que ter pelo menos mais 30 pontos. A crise é muito profunda, muito profunda. E a chance de ver o Corinthians na Série B na tela da Band tá cada vez maior. Tá grande a chance. É o Corinthians e o Fluminense, né? Porque se pro Corinthians tá difícil, pro Fluminense, então, tá mais difícil ainda. O Fluminense tem quantos pontos? 7? 7. Então, quer dizer, pouco, né? O Fluminense tem que ter uma campanha de campeão no segundo turno para não ser rebaixado. Lembra o time de guerreiros lá, que o Fluminense estava com 99% de chance de ser rebaixado? O Cuca depois assumiu o Fluminense, conseguiu tirar o Fluminense ali. Vai ter que ser dessa forma nessa temporada para o Fluminense escapar dessa zona de rebaixamento. E o Balotelli vem fazer gol aí ou vem tomar cartão? Olha, o Balotelli, o Corinthians fez um contato com o Balotelli, fez uma proposta para o Mário Balotelli e agora aguarda ali o Balotelli sinalizar ali se vai assinar ou não o contrato. Com os empresários do Balotelli, o Corinthians já fez sua oferta salarial
e o jogador ali tá na mão dele, né? Se ele vai querer vir pro Sei, futebol sim. brasileiro ou não. Boa, não. Agora, eu não sei se pro Corinthians é uma boa, hein, Pedro Campos? Porque o Corinthians precisa de um centroavante ou precisa de um outro lateral esquerdo, um outro lateral direito, um zagueiro, um volante. De vez você pagar quase 2 milhões ali, sei lá, mais de 1,5 milhão pro Balotelli, você tem que contratar ali 3 ou 4 reforços. O Corinthians gastaria em 2 anos 60 milhões com o Balotelli. E eu estava vendo um Ele vai- balanço, o Felipe, desculpe interromper, mas já interrompendo. Ele tem uma média de 20 jogos por temporada nas últimas temporadas. É muito Só no pouco. Campeonato Paulista já são 15 É jogos, muito né? pouco. Então, quer dizer, é muito pouco, né? Ele fez 16 jogos na última temporada e marcou 7 gols. É muito pouco. Há 7 anos que ele não. Há 6, 7 anos que ele não tem assim uma grande temporada, o Balotelli, né? Eu não sei, 60 milhões por 2 anos de contrato é muita grana. É muita grana. O cara vai resolver? Mas não tá fechado ainda. Ainda não. O Corinthians, eles avançaram, tá faltando a assinatura do contrato, o sim do Balotelli. A oferta salarial foi feita, o Corinthians já entrou em contato, agora falta o Balotelli decidir se vem pro Brasil ou não, pro futebol brasileiro ou não. Tá certo, vamos aguardar para ver aí. Felipe Melo, agora falando sobre o futebol da Europa, ontem nós tivemos a Inglaterra superando a Holanda num jogão na semi da Euro e se confirmando para a grande final no domingo contra os espanhóis. Foi uma virada, né? Assim como a Espanha venceu de virada a França, a Inglaterra venceu a Holanda de virada. A Holanda com 7 minutos de jogo, com o Simon já tinha feito 1-0, né? Mas aí o Harry Kane empatou, 1-1. Pênalti. E no último minuto, ou na prorrogação ali, nos acréscimos do jogo, no caso, o Watkins fez o gol do time da Inglaterra. Então a Inglaterra virou a partida nos acréscimos ali do jogo e conseguiu a classificação para a grande decisão da Eurocopa. A Inglaterra nunca foi campeã da Eurocopa. A Espanha já é tricampeã. O favoritismo, acho eu, da Espanha, porque a Espanha vem jogando futebol mais vistoso, mais bonito. Sim. Mas é um grande tá confronto. com uma sorte, hein? E ontem, pra mim, aquele pênalti no Kane não foi pênalti, né? A bola já tinha saído do pé dele, né? Quando ele foi atingido num contrão. Existem árbitros também Enfim. ruins na Europa, não é só no Brasil não, viu? pois é. Não é só a especialidade Ele da foi nossa pro casa. VAR lá, né? Demorou até para tomar decisão. Sei lá. Bom, e na Copa América deu Colômbia. Eu tinha antecipado aqui, hein, que a Colômbia venceria na Copa América e venceu a equipe do Uruguai. Foi um jogo ali com algumas oportunidades e a Colômbia venceu com um jogador a menos, viu? Dá pra vencer com um jogador a menos também, viu? Dá pra vencer. O Brasil, no caso, tinha um jogador a mais e não conseguiu vencer o Uruguai. E a Colômbia, com um a menos, venceu o Uruguai, Pedro Campos. Me explica isso. Não dá pra explicar, né? Mas a Colômbia foi pra final da Copa América. Sabe quem deu o passe pro gol da Colômbia? Rames Rodrigues. Puxa, Que surpresa, né? O Rames Rodrigues, ontem, demais, né? que jogou muito bem também. Mais uma vez, ele tem tudo pra ser o jogador ali da temporada na Copa América, né? O Munhoz fez o gol, o Lerma fez o gol, o Munhoz foi expulso e a Colômbia venceu o Uruguai por 1-0. E a final é já no domingo, às 9 horas da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. A final da Copa América terá transmissão da Rádio Bandeirantes, Argentina e Colômbia. E a Colômbia está de volta a uma final da competição. Valeu, Felipe Melo. Um grande abraço, hein? Valeu, um abraço para você. Até amanhã. Tchau. 6 horas e 40 minutos.